candidato, quais as motivações que lhe instigam a concorrer ao cargo de prefeito de Caém? Boa tarde a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui hoje no segundo dia de nosso propósito, que é a nossa roda de conversa com os candidatos a prefeito e a prefeita, já que temos uma mulher também concorrendo como candidata para as eleições municipais de Caém. Esse evento é um evento de inteira responsabilidade, coordenado pela diretoria da PLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, núcleo sindical da PLB de Caém. Nesse momento, queremos convidar o vice-prefeito, Fábio, para que sente na bancada de honra, e queremos convidar também o nosso observador, Everton, que é um colega, também sentar na bancada de honra, junto com o vice-prefeito, que está aqui observando nossos trabalhos. Hoje nós tínhamos também a presença de outros observadores, mas não tiveram como se fazer presente, por outros compromissos, e aí não pôde vir. Obrigado a vocês. Feitos os esclarecimentos, desejando boas-vindas ao candidato, ao vice-prefeito, candidato vice-prefeito, aos assessores e a todos vocês. Vamos iniciar, candidato Osíris, com o tema educação, discutindo a primeira pergunta e vamos lá. Primeira pergunta do bloco educação. Conforme levantamento nos arquivos do Diário Oficial da Prefeitura, na gestão de 2008 a 2012, o município tinha 234 servidores contratados. Na gestão de 2013 a 2016, esse número era de 266. Na gestão de 2017 a 2020, momento em que houve a flexibilização da terceirização da mão de obra por conta da Lei 13.467 de 2017, vigente até os dias atuais, o número de contratados diretos e terceirizados chegou a 318. Já na gestão de 2021 a 2024, por conta dessa flexibilização, esse número chega a 488 servidores. Segundo dados tabulados pela PLB Sindicato, feito no Diário Oficial da Prefeitura. Importante salientar que, na sua grande maioria, esses trabalhadores recebem menos que um salário mínimo e não têm garantido férias e 13º. Sem contar que essas pessoas ficam refém do controle político, que com a mudança da gestão perdem seus empregos. Há de se enfatizar que o último concurso realizado no município vai fazer 24 anos. Candidato Osíris, diante dessa realidade, se eleito, o senhor se compromete a fazer um concurso público que contemple todas as áreas e secretarias até o seu segundo ano de governo? E se não, por que não fazer? Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos, aí na pessoa do professor Gilvando Inácio, mediador dessa roda de conversa, os demais membros aí da mesa, os nossos convidados, o nosso candidato a vice-prefeito Fábio, os nossos assessores. Essa foi uma melhor pergunta para a gente, para começar uma boa caminhada, tem que ter o primeiro passo, e esse, Gilvando, você foi uma pergunta que me deixa muito feliz em você fazer, por conta de que esse é um item primeiro do nosso projeto de governo na educação, mas não só na área da educação. A tua pergunta foi completa, assim, em todas as áreas, e de fato, sim, nós vamos realizar um concurso, isso nós estamos dizendo em todas as nossas reuniões e nossas visitas, porque eu acho que é pertinente as pessoas terem os seus direitos garantidos. Além disso, isso versa desde 2014, lá no Plano Municipal de Educação. E depois ele é repetido no estatuto de vocês também. Eu não consigo entender, mas você é muito especialista na área de educação. Eu creio que o coordenador também deveria ser um cargo concursado. Eu não sei se todos são aqui já atualmente em Caém, eu creio que não. Então, são muitas coisas pendentes que eu vejo em Caém,
E não é de agora, não vou culpar a gestão atual, é as coisas que perduram de tempos. Né? O Plano Municipal de Educação ele é de 2014, e lá diz que é 10 anos, se não, vamos me corrigindo aí essas datas, que eu não sou muito, mas ele diz que é 10 anos. Se ele é de 2014, de maio de 2014, e ele é para 10 anos, maio de 2024, ele já perdeu sua validade. Quero acreditar também que o novo plano, Giovanni, já esteja sendo construído, se não já está, deve estar sendo construído um novo plano. Até porque também, Giovanni, nós defendemos que para se ter uma boa gestão precisa ter planos. De fato, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde quer chegar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que se planejar. Então nós temos, depois de analisar alguns planos que nós já temos, o plano municipal de educação, nós vemos o PISA, tem vários planos que a gente também defende, que a gente construa um plano diretor para 20 anos. O PISA, o Plano Municipal de Educação são 10, mas tudo é possível de ser revisto, ser atualizado, até porque em 4 anos precisa ser revisado um plano de 20 anos, não é? O que há 4 anos atrás era possível, hoje talvez não seja nem necessário mais fazer, por conta de várias evoluções que nós temos. Então, o PISA está aí, que também é outro plano, que eu até tive a iniciativa de imprimir também para dar uma analisada, inclusive eu fui o coordenador desse plano, que ele foi de 2018, ele também não é mais tratado, ou seja, nós já vamos aí para 5 anos de um plano que não foi tratado. Então, o concurso público, ele é de fato muito necessário, até para dar estabilidade às pessoas. Precisamos manter os nossos jovens, a gente estava analisando que Caém é um município que vem envelhecendo, só está ficando aqui as pessoas já aposentadas, nem sem desmerecer ninguém, mas eu dou exemplo, inclusive pegando meu próprio exemplo, e muitos aqui, só está ficando em Caém aquelas pessoas que já se aposentaram ou que estão se aposentando, e retornam só aquelas pessoas que já se aposentaram. Nós estamos perdendo a nossa mão de obra ativa, e eu posso até dar um exemplo aqui da minha rua, e só temos ali 3 ou 4 casas com pessoas ativamente econômicas. O resto é tudo aposentado, a partir de lá de seu Lourival, o sogro de Roberto, até chegar aqui em Dona Rosa. Se vocês analisarem, eu estou falando a verdade. Temos 4 ou 5 casas ali com poucas pessoas ativas economicamente. Se a gente não tiver o cuidado de manter esses jovens aqui produzindo em Caém, não só na área da educação, não só com o concurso da prefeitura, mas em outras áreas que a gente também vem estudando, a gente vai perder essa economia de Caém. Caém está regredindo. Se a gente pegar a população de Caém em 2014, 2010, me recordo, não me falha a memória, a gente tinha 14 mil. Já tivemos mais, antes de perder os distritos. Nós tínhamos 14 mil. Em 2010, 2014, tinha 10 mil e poucos. Hoje, em 2024, 10 anos depois, mantemos os 10.300 e poucos habitantes. Ou seja, não se cresceu nada populacionalmente no município de Caém em 10 anos. Então, o concurso é um item importante. Ele está no plano no Plano Municipal de Educação em 2014, ele está também no Estatuto, que ele é de 2018, se não me recordo, não me falha a memória. Então, é fato, sim, é um compromisso nosso. Nós vamos, não estou dizendo que não vai se ter contratados, mas que vai se ter um concurso, vai se organizar, precisa se organizar. Caém precisa organizar a sua estrutura. Por que é que tem que ter um concurso? Nós estamos falando no item educação, vamos tratar então um concurso na área só da educação a princípio, porque teremos outros itens. Porque a educação precisa estar estruturada, professor. Conclua o tempo. Pode concluir, pode concluir. Por que é que a educação precisa estar estruturada? Porque eu acredito que a educação é o alicerce de todas as outras secretarias que a gente vai poder fazer esse município crescer. Obrigado, candidato. Segunda pergunta. Somos sabedores que a infraestrutura física da educação, das nossas escolas não oferece condições para a oferta da educação em tempo integral e da modalidade da educação integral, que não são as mesmas coisas. A oferta dessa modalidade exige tanto espaço físico como procedimentos metodológicos diferenciados, conforme regulamenta a Lei Federal 14.640 de 2003 e a Portaria Interministerial 2036 de 2003, que estabelece as diretrizes para essa modalidade de ensino. Para atender essa modalidade, o governo federal
designou mais de 4 bilhões de recursos aos estados e municípios. Dessa fatia, CAEM recebeu em 2023 R$ 132.071,35. Em 2024, em 2024, até o mês de maio, recebeu mais uma parcela de R$ 132.071,36, chegando a um total de R$ 264.142,72. Esses valores são designados principalmente para a melhoria da estrutura física das escolas, mas não só. A legislação e as orientações do Ministério da Educação é que as escolas ofertem as condições necessárias, desde o espaço do banho, área de lazer, de descanso, jogos educativos, brinquedotecas, salas climatizadas, entre tantos outros. Diante do contexto apresentado e da realidade aqui dita, se eleito, qual a sua proposta para garantir o programa e a oferta da escola em tempo integral dentro dessas condições? Na sua visão, o senhor acredita que o município está preparado para ofertar em rede a educação em tempo integral, que é a permanência do aluno o dia todo na escola? Eu acredito, Giovando, que não. Eu acho que não está preparado por o que a gente observa aí nas creches, nas escolas, os espaços, acho que não é adequado. Não vou ser leviano aqui dizer que os recursos que chegaram foram suficientes para fazer isso. Se tentou abarcar mais gente do que era permitido. Era mais importante criar um piloto para ter, de fato, como é o desenho que tem que ser. Pegar aquele desenho, medir o custo, porque, infelizmente, a vida da gente é feita de custo. Tem que ter custo e benefício. Então, tem que medir o custo. É suficiente para abarcar todos os estudantes que precisam dessa modalidade. Precisaria de quanto em dinheiro, mas não se pode retroceder. Se tem alguma coisa errada, eu acho que a gente tem que dar um ponto e continuar de onde está errado, corrigir os erros, medir e, a partir daí, buscar os recursos necessários para que se abarque todos os estudantes necessários nessa modalidade de ensino. Dessa forma, é assim que eu acho que as coisas têm que caminhar. Não se pode parar, não se pode um começar, o outro parar, desmanchar, querer inventar a roda. A gente não tem que estar mais inventando a roda. A gente tem que construir do que se tem. Onde é que está o erro, corrigir o erro. Onde é que está o benefício, onde está correto, servir de modelo e implantar. É isso que eu te disse. Não sei se é possível fazer com esse recurso. Eu não tenho essa informação, não sei quanto custa por aluno. Seria leviano aqui julgar uma coisa que eu não sei. Mas, com certeza, teria que ter um piloto funcionando de forma adequada, com banheiro, com espaço. Eu só tenho uma informação não, eu acredito que tem que ter um cuidado. Não sei nem se isso também é viável e possível. Eu acredito que da parte de educação deveria ocorrer pela parte da manhã e a parte dinâmica das outras à tarde, porque não acredito que uma criança vá brincar e conseguir estudar à tarde. Não sei se é mais ou menos assim que funciona. Gostaria até de, se alguém pudesse nos alimentar de mais informações, seria interessante. Mas, com certeza, é muito importante o programa, só não sei se é suficiente e se está adequado, eu tenho certeza que não está. Que ele vai parar, a gente sendo eleito não vai parar, a gente vai corrigir e vai avançar dentro das possibilidades financeiras do município e buscar os recursos que sejam necessários para se fazer o que tem que ser feito de forma correta. Obrigado, candidato. Candidato, terceira pergunta da educação. Conforme estudos realizados pela PLB Sindicato no mês de maio de 2024, a educação de tempo integral ofertada no município tem sido, na sua grande maioria, em espaços alugados ou espaços públicos que estão totalmente desconexos do ambiente escolar e não oferece as condições necessárias. Outra questão observada foi a contratação dos profissionais que atuam nessa modalidade, como oficineiros. Alguns deles não têm nem um ensino médio e outros não têm formação na área da educação. Tudo isso associado às condições físicas dos espaços escolares, segundo a pesquisa realizada pela PLB nas escolas, tem demonstrado que os alunos estão perdendo o rendimento de aprendizagem.
estão mais agitados entre várias outras questões. Candidato, diante dessa realidade, qual a sua proposta pedagógica para melhorar essa situação e tornar a educação de tempo integral um lugar de acolhimento e de aprendizagem, em que os alunos se sintam estimulados e avancem no processo ensino-aprendizagem? Primeiro, nós temos que definir uma coisa aqui, para só contextualizar essa resposta aí, Giovanni. Quem é o nosso objetivo primeiro? E tudo que a gente está conversando aqui, é os nossos príncipes e as nossas princesas, meus netos, meus filhos. É esse que é o objetivo de tudo que a gente está falando. Então, não tem sentido a gente fazer tudo isso se não for em benefício desses alunos. Tudo mais é a função meio. A finalidade é o aluno. Então, tudo que a gente fizer tem que ser em benefício dos alunos. Então, temos que fazer tudo o que é possível, tudo o que é necessário, para que esse recurso chegue para fazer exatamente o que é de melhor para a construção dos nossos jovens. Como eu disse, nós estamos esvaziando o nosso município de jovens. O que é que tem que acontecer? Treinamento e treinamento, concurso, treinar a base, porque nós temos um objetivo que é formar os nossos jovens. Se nós precisamos formar os nossos jovens, quem é que forma os jovens? Os professores, os monitores, não só os monitores, todos os profissionais da área de educação. Então, precisamos, de fato, treinar, organizar. Isso aí está tudo escrito. Infelizmente, eu vou te dizer a verdade, está tudo já desenhado, a lei existe, só não é cumprido. Se a gente lê o plano de cargos e salários, se você lê o plano de educação, tudo está aqui. 2014, 2000, escreve, fala, mas não é falar, é fazer. A diferença está aqui, o problema todo nosso não é fazer lei, é criar, não, é fazer. É transpirar, não é inspirar mais, porque está tudo desenhado, federal, estadual, está tudo escrito. Só faltamos agora é trabalhar. Então é isso que tem que ser feito, e é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está falando sempre. Então vamos construir, vamos desenhar. E a base, o alicerce de tudo que a gente está falando é a educação. Por isso é o primeiro tópico, por isso a secretaria mais importante, vou dizer, a prima rica da prefeitura é a educação, todo mundo sabe, não é mistério para ninguém, porque a base em tudo é nacional, estadual e municipal é educação. Então, tudo que a gente está falando aqui, o objetivo é que nossos jovens, treinamento, concurso, oportunidade, respeito, você só vai atender bem um jovem se você estiver bem. Como é que você vai cuidar dos filhos dos outros se o seu filho não está bem, porque você não tem como cuidar do seu filho em casa? Como é que você cuida? Com recursos. Ser treinado, ser bem remunerado, dentro das condições do que se oferece. É esse que é o trabalho que a gente tem que desenhar. Deixar de criar lei e partir para as leis que a gente já existe, vamos organizar e trabalhar. É só o que está faltando, porque está tudo aqui, pelo que eu li aqui, está tudo aqui, gente. Coordenador, o que é que faz, qual é o direito, quais são os deveres, está tudo no estatuto do magistério aqui do município. Está faltando o quê? Ação. Ação e ação. Trabalho, é o que está faltando. Agora os recursos vamos buscar. O município é pobre, mas vamos buscar, vamos trabalhar, vamos dar as mãos, a nossa gestão vai ser participativa, propositiva. Então é isso que está faltando. Então nós não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito. Vamos cumprir as leis, porque a lei é feita para não ser cumprida. E nós vamos cumprir a lei de tudo que está escrito. Não estou garantindo que tudo vai ser feito, porque tudo depende de recursos. E a prefeitura não tem como gerar recursos se não seja, a gente só tem uma ação na parte contábil da prefeitura, é controlar despesa. Não tem como gerar mais receita, exceto o repasse do governo. Então nós temos que controlar, ser proativos, ser controladores de despesa, e aí nós com certeza vamos conseguir recursos para fazer tudo aquilo que a educação precisa que seja feito. Então, portanto, vamos organizar, vamos treinar nossos professores, vamos treinar nossos monitores, a partir do porteiro até o diretor, vamos treinar, gente. Vamos unir e vamos fazer o que tem que ser feito, vamos cumprir as leis que já está escrito. E com certeza, com muita participação, eu quero até parabenizar, que eu tenho certeza que aqui não é o dedo não, tem a mão inteira da PLB dentro desses projetos. E você sabe que eu lhe acompanho em outros eventos, nas suas propostas, e sei que você contribui muito. Então vai ser um parceiro enorme na nossa gestão. A PLB vai ser um parceiro, não vai ser um adversário da gestão, muito pelo contrário. Vai ser um dos principais parceiros na gestão de 2025, 2028, vai ser a PLB, porque a gente vai precisar de muito conhecimento e vocês têm de sobra. Obrigado, candidato.
e estamos em Canhém para somar, sempre, quando se trata da educação, principalmente. Quarta questão, candidato, com relação ainda à educação, são 9 questões. Vivemos em um município que a grande maioria das famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. Atualmente existe no município 3.971 famílias cadastradas no município, buscando garantir a continuidade dos estudos dos jovens oriundos, principalmente dessa realidade. Muitos municípios, nas mesmas condições ou condições aproximadas do nosso, têm mantido e custeado a residência de estudantes na capital e em outras cidades, quando não em outros países. Ofertar essas condições aos jovens cainenses é possível, principalmente tendo em vista a mudança na faixa do FPM, de 0,6 para 0,8. De janeiro a agosto de 2023, o FPM arrecadou um montante de R$ 12.180.862,89. No mesmo período de janeiro de janeiro a agosto de 2024, a arrecadação chegou a R$ 16.710.839,25, representando um crescimento de 37,18%. Outro ponto a ser observado foi o aumento significativo nos recursos da educação, por conta da emenda constitucional 108, de agosto de 2020, que resultou na Lei 14.113 de 2020, que tornou o Fundeb permanente, aumentando a complementação da União de 10 para 23 pontos percentuais. No comparativo de janeiro a agosto de 2023, o montante arrecadado pelo Fundeb no município foi de R$ 11.645.911,98. Tendo como referência o mesmo período até agosto de 2024, o valor chegou a R$ 16.870.193,67, representando um crescimento de 44,85%. Candidato, se eleito, qual a sua proposta e garantias para manter a residência de estudantes em Salvador ou em outras cidades, oportunizando assim um futuro promissor à nossa juventude? Isso aí é fácil de responder, Gilvão, porque quando a gente vive a realidade, a gente sabe o que é que o outro passa. Eu não me formei porque não tive essa oportunidade. Vim me formar depois. Em 96 eu já defendi a criação de uma casa de estudantes em Salvador. Naquela época não se tinha o Enem, não se tinha várias faculdades e universidades espalhadas pela Bahia. Basicamente seria 2 ou 3 ali em Salvador. E ali eu já falava da necessidade, eu já trabalhava nessa época, já não era mais estudante, e falava da necessidade da criação de uma casa de estudante. A princípio em Salvador, porque era onde a base. No nosso programa também tem a criação da casa do estudante. A minha dúvida ficou onde seria essa casa. Você disse Salvador ou outras cidades. Eu não sei se Canhém tem condições, e aí volto a dizer, de ter mais de uma casa, ou 2 ou 3, se tiver ótimo, se a gente puder botar uma em cada cidade seria interessante. A gente botaria sem a menor sombra de dúvida. Mas eu não posso garantir. Mas uma coisa é certa, nós podemos criar uma casa, talvez no melhor, onde, aqui no plano também, eu até tive a curiosidade de ler também, vou até ler a redação como é que ela está aqui. Garantir o acesso e a permanência dos alunos matriculados no ensino superior por meio da oferta de transporte e ou casa do estudante montada na cidade de destino de maior, e aí me clareou, de maior fluxo de ingresso de pessoas nas universidades. Ou seja, então nós vamos garantir uma no local de maior acesso. Infelizmente, aquele passar Enem que precisar ir para outras, a gente tem que estudar, se tiver dinheiro, uma bolsa, alguma coisa dessa forma, desde que seja de fato carente, e as coisas tem que ler, tem que ter a lei, né, tem que ter o respaldo legal. Tendo o respaldo legal, não tem uma menor sombra de dúvida que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu vivi exatamente essa realidade. Quando você se coloca no lugar do outro, é que você vê a necessidade. E nessas visitas nossas é que nós percebemos o tanto que a gente precisa fazer pelas pessoas que têm mais necessidade. Pessoas inteligentes que não tiveram a mesma oportunidade que outros tiveram. E agora com mais facilidade. Mas com certeza e garantia nós vamos ter uma casa de estudante. E vou dar outro exemplo. Tive a oportunidade de ser gerente de uma cidade
que tinha uma casa de estudante, que era mantida pela prefeitura, nesse modelo que eu vou explicar a vocês, era mantida pela prefeitura a casa, água, luz e um monitor, uma pessoa responsável pela residência, e as pessoas que tinham os filhos lá, mesmo carente, não é carente, pessoas que de certa forma tinham condições, ajudavam na manutenção dessa residência lá, um mandava o feijão, o outro mandava uma banana, outro, resumindo, o custo ficava mais barato para a própria prefeitura. E no caso de precisar, a prefeitura complementava, mas nunca, do tempo que eu conversava e que eu convivi nessa agência, nunca precisou a prefeitura complementar a manutenção da casa. Então são exemplos que a gente vive por onde a gente andou, que eu acho que fica, não sei, não entendo, não consigo entender por que Caém nunca nem se falou. Está se falando aqui em 2014 de criar, nós estamos falando, o plano 2018, nós estamos em 2024. Então a casa, de fato, só precisamos desenhar, saber como é que vai funcionar, se de fato em Salvador, como é que ela vai funcionar, criar um grupo de trabalho, estudar e ela vai ser realizada. Com certeza as pessoas carentes que de fato queiram e precisam, vão ter essa oportunidade. Com um adendo, é importante que essas pessoas que se formaram com o apoio da prefeitura, através da Casa do Estudante, possa dar a sua contribuição, não é obrigado, possa dar sua contribuição de volta ao seu município, na sua área de formação, para ajudar que outros jovens se espelhem neles que voltaram, para também contribuir. Talvez esses estudantes, esses mesmos formados, com certeza vão contribuir com a própria casa que ele veio, porque ele vai ver a mesma experiência que eu não vivi, que eu senti falta de ter vivido. E se eu tivesse estudado, com certeza eu contribuiria. Obrigado, candidato. Quinta questão, somos todos sabedores da prática, somos todos sabedores da precária situação econômica do nosso município e da realidade das famílias. Temos também conhecimento da significativa evolução dos recursos do Fundeb, como os apresentados na questão anterior. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento realizado pela PLB Sindicato junto ao FNDE, o município de Caém, em 2015 a 2024, teve um crescimento no Fundeb de 246,24%. Especificamente, de 2022 a 2024, com a mudança da lei, que torna o Fundeb permanente, o crescimento chegou a 172,32%. Houve também, em 2024, o aumento nos recursos do salário e educação. Em 2023, o valor recebido pelo município durante o ano foi de R$ 344.630,85. Já em 2024, até o mês de agosto, o valor chegou a R$ 719.308,14. Esses valores serão mantidos por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a fórmula de cálculo desses recursos. Candidato, diante dessa realidade, o senhor conhecedor da realidade socioeconômica das famílias do nosso município, se eleito, vai desenvolver algum programa que garanta a distribuição do fardamento a todos os alunos da rede pública municipal? Com certeza, né? Eu acredito que todos, independente, que se a gente for nivelar, nós não somos todos carentes, mas todos necessitam de apoio. Isso aí, essas questões de fardamento, melhoria na merenda escolar, tudo isso, como eu disse, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Eu gostaria que meu filho não fosse para uma escola porque não tem um fardamento, não tem um tênis, meu neto não fosse. Se coloca no lugar do outro. Eu sendo prefeito por 4 anos, e eu quero deixar claro que o prefeito não é o dono da prefeitura, né? A gente aqui vai apenas gerir os recursos, isso eu quero deixar claro. Nós vamos fazer tudo que for legal e tudo que for possível, e vamos sonhar para fazer muito mais do que for possível. Nós vamos correr atrás de muito e muito mais. Quero que aqui não vai ter um dono da prefeitura, a prefeitura vai ter um gestor, um parceiro, um amigo. Vocês, concursados, manda mais do que quem está chegando lá por 4 anos. Então, essa que vai ser a diferença. Nossa gestão vai ser participativa. O recurso, vocês vão saber, compra, porque vai poder comprar. Não compra, porque não vai ter o recurso para comprar. Se vai comprar uma, vai comprar uma. Se puder dar 3 fardamentos, ele dá 3. Se puder dar 2, dá 2. Se puder dar uma, dá uma. Se não puder dar nenhuma, todo mundo vai saber que não deu, porque não tinha recurso. Porque se tiver recurso, Gilvando, o recurso que tiver vai ser aplicado onde tem que ser aplicado, da forma que tem que ser aplicada. Eu estou hoje, é dia 12 de setembro,
Nós estamos numa caminhada política. Até hoje eu não tenho um secretário escolhido, ainda hoje não tenho um emprego garantido para ninguém, nem uma linha de transporte. Eu poderia fazer isso, estar de casa em casa, negociando linha de transporte, negociando cargo, negociando tudo. Eu não fiz nada disso. E desafio alguém que me procure e me prove que eu fiz isso. Então, o que é para ser feito, vai ser feito, Gilvão. Vai ser feito, Gilvão e os demais. O que tiver que ser feito corretamente, vai ser participativo. Nós vamos ouvir, nós vamos desenhar. Tem recurso? Vamos aplicar. Não tem, não vai aplicar porque não tem. Vai melhorar o salário de vocês? Vai melhorar. Porque se tiver recurso, se não tiver, a gente mantém até que o recurso chegue. Se tiver, é para dar mesmo. Eu só fui sindicalizado a vida toda. Hoje eu ainda sou sindicalizado. Eu sei o que é isso. Eu estou dizendo, eu vim de baixo também. Então vocês vão ter um igual a todos aqueles que precisam. Tudo que for direito vai ser garantido. Por lei, só que nós temos que respeitar a legislação. Foi possível, está garantido. Obrigado, candidato. Sexta pergunta. Os avanços na qualidade do ensino e a garantia na aprendizagem passa por uma série de fatores. Melhoria na infraestrutura escolar, condições de trabalho, formação política, teórica, pedagógica e profissional. Nos últimos anos, os trabalhadores da educação viram seus vencimentos avançarem significativamente, tendo início em 2017 com a aprovação da Lei 547, Plano de Carreira. De 2021 para cá, essa valorização tem sido mais significativa. Em 2022, foi aprovado a Lei 645, que alterou o plano de carreira, concedendo 2 reajustes aos servidores. Um em janeiro, que ocorreu por conta das negociações da PLB com o Poder Público, e outro em março, correspondente ao reajuste do piso do magistério. Os não professores, como a gente costuma chamar, também tiveram 2 aumentos. Um correspondente ao salário mínimo e outro que foi concedido com a mudança do plano de carreira. Candidato, se eleito, além de garantir o cumprimento do reajuste do piso do magistério, qual será a sua proposta para manter essa valorização aos trabalhadores, garantindo aos não professores, o pessoal de apoio, como é chamado, reajuste para além dos concedidos pelo salário mínimo e aos professores, acima do piso do magistério, como tem ocorrido nos últimos anos? Garantido. Garantido. Foi o que eu disse. O que precisa é só ter o recurso. A PLB é muito mais do que inteligente para saber que o piso vai ser garantido, que o aumento vai ser dado, desde que os recursos estejam. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão propor aquilo que você sabe que é possível de ser feito, com responsabilidade. E com responsabilidade, da mesma forma, dentro da legalidade, com certeza está garantido, Gilvão. O dinheiro não é meu, não é do prefeito, o dinheiro é do povo. Se o recurso é para o professor, é do professor, não tem a menor dúvida. Agora, não só do professor, a gente tem que ver o apoio e os outros funcionários também, dentro, cada um na sua categoria. Isso aí vai ser respeitado literalmente. O nosso mandato vai ser pautado por respeito. Ouvir o que eu não vou fazer e o que eu não posso fazer é aquela coisa que vai me prejudicar porque eu estou fazendo coisa ilegal. Mas o que for legal, dentro da possibilidade, tem recurso, pode ter certeza que tudo que está sendo dito e feito será garantido. Então vocês não se preocupem com relação a isso. Você sabe, independente, não é que a gente é parceiro, é amigo de vocês e dos demais da PLB, mas essa amizade vai continuar paralelo, mas quando se tratar numa mesa, é para trabalhar os recursos, a PLB, Prefeitura, não é Osíris Gilvando, mas você vai entender que aquilo é possível porque você sabe que o recurso tem, e você vai entender que não é possível porque não tem o recurso. Então a gente não vai fazer o que não é possível, mas como está sendo possível, os recursos você mostrou que é possível, se continuar, está garantido, sem nenhuma menor sombra de dúvida. Vou repetir, trabalhei a vida toda como sindicalizado e continuo. Hoje ainda faço parte de 2 associações, não é mais um sindicato, mas 2 associações ainda de categoria. Então eu sei exatamente como é que o sindicato funciona. Então vai ser dessa forma, pode ficar tranquilo, dentro da legalidade, dentro dos recursos, tudo de vocês estará garantido, sem a menor, vocês e os demais funcionários. Não tenham a menor sombra de dúvida disso, nem nenhum receio de garantir isso para vocês aqui de público. Obrigado, candidato. 7ª pergunta do Bloco Educação. Esclarecendo que o Bloco Educação é o maior bloco, 40 minutos, porque somos um sindicato representantes da categoria da educação e nossa pauta principal no debate é a educação.
A Lei Federal 9394, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei 14.817, de janeiro de 2024, bem como a legislação municipal, determina que a função de coordenador pedagógico deve ser exercida por profissionais efetivados em concurso público. No tocante a CAEM, a lei municipal prevê que quando não se tenha esses servidores efetivos em concurso público, os mesmos deverão ser nomeados entre os profissionais do quadro efetivo. Desde 2017, ano que passou a vigorar o plano de carreira, a maioria dos coordenadores pedagógicos seja os que atuam no quadro efetivo da Secretaria de Educação ou nas unidades escolares, são nomeados fora do quadro efetivo dos professores, ou às vezes nem tem relação com a realidade educacional do município. Isso tem provocado prejuízo aos cofres públicos, pois o município investe em formação, capacitação, mas esses servidores sempre mudam quando muda a gestão. E o que causa uma quebra de proposta na proposta pedagógica, causando enorme prejuízo ao desenvolvimento de uma proposta educacional contínua. Candidato, se eleito, o senhor pretende efetivar esses servidores através de concurso público, nomear entre os professores do quadro efetivo, como determina a lei, ou manter a estrutura que já existe, nomeando esses profissionais fora do quadro da educação. E se for nomear fora do quadro, por quê? Não vai nomear ninguém fora do quadro, nem por quê. Nós vamos fazer o concurso, e o concurso diz que os coordenadores e os professores têm que ser concursados. Agora nós temos só um pequeno problema. Nós vamos assumir 1º de janeiro e não ter um concurso público em 1º de janeiro. Vamos ficar sem os coordenadores. Quem vai dizer como é que a gente vai conduzir de 1º de janeiro até a realização do concurso somos nós, prefeitura, entidade sindical, qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais legal. Essa é a solução. Se tiver um concurso daqui para lá, para 1º de janeiro, não se fala mais no assunto que os coordenadores estão lá concursados. Se não estão, a gente tem que achar um meio termo. Nesse meio termo está cá, eu vou repetir, 2014, maio de 2014, eu estava dizendo aqui também no item 1.6 da relação dos concursos, que está lá, 2014, nós estamos em 2024 e não se fez o concurso. Então, nós não vamos poder resolver um problema que já vem com 10 anos, ou seja, 2 mandatos e meio, mas a esse meio interstício aí entre concurso e o início de gestão, a gente vai achar uma solução, como é que a gente vai corrigir. Fora isso, a partir do concurso, regularização total, cumprimento de lei total. Isso é que eu digo para você, tem que cumprir a lei. Se tiver um concurso daqui para lá, está resolvido, a gente nem precisa mais tocar no assunto em janeiro. Senão, a gente senta e conversa e vê como é que faz até o concurso sair. Ok, candidato, obrigado mais uma vez. Pela primeira vez na história do município de Caém, em 2021, a escolha do secretário de Educação foi uma escolha dos servidores, que elegeu entre seus pares 3 nomes em uma lista tríplice, ficando na competência do gestor a nomeação de um desses nomes para a função de secretário. Essa foi uma proposta da PLB feita ao Executivo, que concordou e assim procedeu. Candidato, se eleito, o senhor vai manter essa condição e ortogar essa escolha aos servidores da educação? E quais critérios e pré-requisitos serão utilizados para o senhor nomear entre os 3 o escolhido como secretário? Boa pergunta, Giovanni. Eu acabei me antecipando antes, que eu não tinha nenhum secretário escolhido, mas o nosso pensamento é mais ou menos nessa mesma linha, não só na educação. Nós não vamos escolher nenhum secretário por conta de voto, quem tem mais voto e quem tem menos voto. Nós vamos escolher o nosso secretário por competência. E depois, dentro dessa relação tripla, beleza, que a gente já tem 3 nomes que com certeza serão pessoas indicadas com as competências necessárias. Então, principalmente na educação, porque tudo que a gente respondeu aqui, eu tentei estudar para que a gente não caia de paraquedas, mas tudo isso que a gente falou aqui, quem tem que me dizer isso aqui de cor e salteado é o meu secretário. Quanto é que recebe, quanto é que paga, quanto cada aluno custa, como é que vai funcionar
a educação integral, como está a merenda, como é que está tudo. Ele é que vai entender. Eu quero saber disso e muito mais. Porque isso aí é que vai fazer a diferença na nossa gestão. Então, a responsabilidade de escolher o secretário é nossa. Professores, talvez até ouvir algumas pessoas da sociedade, prefeitura, sentar e escolher. Porque o que vai fazer a diferença é o resultado, é na escolha dos nossos, não só da educação, todos os nossos secretários. Eu espero em Deus que isso seja possível, que os nossos secretários sejam escolhidos através da sua área de competência. Lembrando também, por que eu digo área de competência? Que a competência é naquela área, porque nem todo professor tem aquela condição de ser gestor. Uma coisa é você ser gestor, outra coisa é você ser professor. Falando da educação, uma coisa é você ser um veterinário, outra coisa é você ser um secretário de educação ou de agricultura. Às vezes ele é um bom veterinário, mas não é um bom gestor na secretaria. Só isso. Tirando isso, a escolha será compartilhada sem a menor sombra de dúvida. Não só a da educação, todos. Nós vamos conversar, ouvir e escolher o que for melhor para que CAEN, de fato, possa progredir nesses próximos 4 anos. Obrigado. Vamos para a última questão desse bloco. No final das atividades aqui, hoje, nós vamos protocolar 33 indicações que a PLB entende como preposições que vai transformar a educação do município de Caém. Então, a pergunta vai nesse sentido. A PLB, no final desse debate, vai protocolar ao senhor um conjunto de propostas para além do que foi possível debater aqui. Trata de um conjunto de ações a serem desenvolvidas no âmbito da educação na gestão de 2025 a 2028. As mesmas estão estruturadas de forma sucinta, definindo de quem é a competência, nesse caso, do Poder Executivo, dos seus colaboradores, Secretaria de Educação, CME, a PLB Sindicato, em algumas situações. Define também a temporalidade da aplicação e efetivação de cada meta proposta. Em tese, trata de um termo de compromisso do senhor na condição de candidato para, se eleito, termos uma direção a ser seguida e perseguida. Como o senhor bem disse, a PLB jamais irá propor o impossível, mas aquilo que é possível caminhar juntos. Candidato, nesse sentido, se eleito, o senhor se compromete a buscar atender essas reivindicações? Na verdade, nós vamos avançar um pouco até mais do que talvez das 33. Por quê? Porque nós estamos propondo, como eu disse no início, a criação de um plano diretor para 20 anos. É possível que eu não sei se todas essas 33 vai estar no curto prazo dentro dos 4 anos, ou se vai ter coisas que ultrapassam os 4 anos. E se não tiver, a gente vai colocar coisas para 20 anos. 4, 8, 12. E é isso que a gente está propondo. E eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos aqui com o PISA, que foi realizado através do IFBA, pago pela FUNASA. Isso custou R$60 mil para cada município, foi 300 mil para 5. Então, a nossa proposta, Giovana, é que a gente crie um plano diretor, em parceria com a PLB, com o Sindicato dos Funcionários da Prefeitura, com outras entidades da sociedade organizada, mas precisamos contratar consultorias para que nos ajudem a fazer esse plano. Eu tenho certeza que vai ter um investimento, eu não digo que vai ter um custo não, isso vai ter um investimento, que aqui foi 60, a gente imagina que tem um custo mais ou menos equivalente. E é que esse plano seja dividido em atividade de curto, médio e longo prazo. Eu não sei se essas propostas que você vai nos trazer está tudo dentro do nosso governo, se é possível fazer tudo em 4 anos. Se for, com certeza a gente vai tentar fazer em 2, porque a gente tem que sonhar grande para realizar grande. Se for possível, graças a Deus, mas o que eu quero, a gente vai com certeza precisar muito mais, porque vai participar desse projeto na construção desse plano, que a gente vem falando e não é da agora. Nós estamos discutindo que a gente pretende um plano de 20 anos para que 5 gestores alternados de preferência possam realizar esse projeto. Se for assim, com certeza já me comprometo diante de tentar realizar as 33 dentro do que for, você disse que é legal, que é possível, que não tem nada fora do normal. Então, com certeza, é um comprometimento já formado aqui que a gente vai realizar. Mas vamos precisar de muito mais, vamos ter que pensar muito maior para poder deixar esse projeto para as gerações futuras.
Eu estou dizendo que o prefeito, para ser candidato, tem 18 anos. A partir dos 18 ele pode ser um candidato. A gente está falando de alguém que nem nasceu ainda para fazer a última gestão, ou apenas está ali com 4, 2, 3, 4, não está terminando de nascer. É esse que é o nosso pulso, que a gente tem que sonhar maior, porque senão a gente fica nesse miudinho aqui que a gente vive a vida toda só regredindo. Vamos pensar grande, porque se a gente não pensar grande, a gente não realiza nada. Obrigado, candidato. Como ontem, a gente encerra o primeiro bloco. Nós selecionamos aqui na mesa, para você ter ideia, além de questões que os convidados da PLB, que estavam aqui ontem, fizeram suas questões ontem, e alguns deles mandou mensagem: olha, eu gostaria que minha questão fosse mantida, né, para os 3 candidatos. Por isso eu não vou mais fazer amanhã, hoje e nem amanhã. Porque ele já fez a questão do interesse dele. Então seria só usar papel e caneta para produzir lixo. E a gente até agradece por esse comportamento, né? Então ele já mandou a pergunta, pediu que ficasse mantida a pergunta. Também ninguém sabe que pergunta foi, só a mesa que tem esse controle, né, e que vai ser feita. Outras que não foram pedidas, solicitadas, já foram descartadas. E hoje veio mais uma infinidade, enxurradas de perguntas. Nós tivemos que aproximar as perguntas por temas, por finalidade, para sintetizar. E conseguimos chegar em 9 questões. No regimento, o tempo fala de 15 minutos para esse último bloco. Ontem, nós, por uma falha da mesa, inclusive minha, quero assumir que é quem estou mediando, mas a mesa como um todo, mas a responsabilidade maior é minha, que é quem estou maior tempo na condução do trabalho. Informamos a candidata que ela teria 20 minutos no segundo bloco. Por isso, será mantido 20 minutos ao candidato hoje e 20 minutos ao candidato de amanhã. Tá? Então, toda vez que a regra for quebrada a favor de um, terá que ser mantida a favor do outro. Vamos seguir esse princípio. Porque o nosso propósito aqui é ser o mais justo e o mais ético possível com todos os candidatos. E assim vamos proceder. Por isso, queremos propor ao candidato, que se for do gosto dele, nós temos 8 questões. Se o candidato puder otimizar, cronômetro aí, Alberto, o tempo de resposta, nosso tempo vai ser bem curto. Nós temos 2 minutos para a pergunta, o candidato tem 4 minutos para a resposta. Nós não vamos gastar 2 minutos na pergunta, porque as perguntas não tem. Só uma pergunta tem uma contextualização de um candidato, né, de um convidado, perdoe, corrigindo a fala. A pergunta de um convidado da plateia tem uma contextualização, que inclusive ficamos curiosos pela capacidade dele em conhecer o assunto, né? Essa tem uma contextualização, mas é pequenininha, também a questão. E as demais é questões praticamente diretas, o que dá uma folga ao candidato também na resposta sobrada do tempo, já que o bloco tem 20 minutos. Então, nós não vamos limitar as questões, são 8. Se o candidato se expandir mais, pode ser feito só 5, só 3, só 4. Ele tem 20 minutos, e nós temos 20 minutos desse bloco para cumprir o bloco. Tá certo? Podemos então começar? Zero aí para a gente, 27, 41. Não. Pronto. Volte aí. Agora sim. Candidato, os servidores públicos que não estão ligados à educação têm hoje um plano de carreira que não atende à valorização e não promove o estímulo dos servidores. No entanto, temos visto nos últimos anos a valorização dos servidores que atuam na educação ocorrer de forma significativa. A desvalorização, principalmente dos servidores que ocupam funções diretamente ligadas à prefeitura e às secretarias. Essa desvalorização é ainda mais gritante. Candidato, diante dessa realidade, o nosso convidado quer saber do senhor seu compromisso em reestruturar o plano de carreira dos servidores públicos municipal, buscando avançar na valorização e condições de trabalho. Qual é o seu compromisso em olhar para esses trabalhadores, né, e o compromisso em renovação com esse plano de carreira? Reestruturar, de fato. Nós falamos aqui de um plano diretor para 20 anos e o nosso primeiro é alicerce. É reestruturar
Valorizar, eu acho que não deve ter distinção entre a educação e os demais, todos deverão ser valorizados, obviamente, cada um na sua formação e no seu nível, mas todos têm que ser valorizados. Então, essa reestruturação, eu acho que tem que ser primeiro, depois fazer o concurso e, a partir daí, trabalhar de forma unânime com todos os nossos funcionários. Isso é fato, nós vamos fazer. Que nós vamos reestruturar, e já tinha dito que isso também poderia ocorrer. Quando eu disse que a secretaria não só era da educação, que as outras também têm que ser revistas, todas vão ser revistas. E depois, aí, a partir com o nosso grupo de trabalho, ou com a comissão, ou como é que a gente vai chamar, para criar o concurso, tudo isso vai ter que ser analisado. Por isso que isso vai ser corrigido, com certeza. Segunda pergunta. Ao longo do tempo, o poder público gerou um passivo junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, oriundo de empréstimos consignados contratados pelos servidores. Esses empréstimos consistiam no poder público deduzir do salário do servidor e repassar aos bancos citados. Por falta de pagamento por parte do poder público a essas instituições financeiras, os servidores vêm sido impedidos de realizar financeiros ou tomar empréstimos com juros mais baixos. Hoje, existe um passivo significativo, principalmente com a Caixa Econômica. Sendo eleito, qual será a sua atitude perante essa realidade para que venha solucionar o problema dos servidores volte a poder fazer seus empréstimos? É uma questão até surpreendente para mim, chega a ser uma surpresa, confesso para vocês. 25 anos de banco, consignado, ele foi criado para ter uma taxa mais barata por garantir que o retorno do banco era garantido. Se eu tirou do teu salário, Alberto, R$ 1 e é de um empréstimo, eu tenho que passar para quem é o dono do dinheiro. Chega para mim, essa me surpreendeu, essa pergunta me deixa até sem saber o que dizer, mas tem que corrigir. O empréstimo consignado não é dinheiro de prefeitura, isso aí para mim é uma apropriação indébita. O dinheiro é do banco que foi tirado do funcionário para ganhar uma taxa mais barata, simples assim. Tem coisas que me chega a surpreender. A gente pensa, Fábio, dessas caminhadas nossas, que o negócio vai ser fácil. Mas é muito maior o buraco do que eu imaginava. Aí você me fez uma pergunta que a gente vai resolver, vai meter a mão na massa, com certeza, mas aí envolve questões jurídicas. Aí você é uma pergunta, mas que está errado, é muito errado. O dinheiro não é da prefeitura. Se é que, ou não, provavelmente está se falando de funcionário efetivo, muito provavelmente. O contratado nem deve estar nessa situação. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada. Aliás, não espere a eleição, não. Isso é para começar amanhã. Procurar os seus direitos e resolver logo antes. Porque o dinheiro não é de prefeitura, o dinheiro é do banco, que era do funcionário, para ter uma taxa melhorada. Só isso. Candidato, com relação à juventude, gostaria de saber do candidato quais são suas propostas relacionadas ao esporte, cultura, lazer e capacitação profissional. Esporte, cultura, lazer. Eu sou um caba velho com a cabeça mais nova do que muitos jovens. Esses aqui que estão me acompanhando, nossos candidatos a vereadores, André e outros, já ouviram mais de uma vez eu dizer isso. Eu penso mais ligeiro e mais moderno do que muitos que estão nos acompanhando. Nós colocamos no nosso plano, vamos fazer, professor, através da Secretaria da Cultura, umas Olimpíadas estudantis, porque a gente só vê um campeonato de futebol capenga. A gente tem uma secretaria, não é de esporte não, a gente tem uma secretaria de futebol, e não é de esporte. Nem todo mundo gosta de futebol, tem gente que gosta de cavalgar, tem gente que gosta de vaquejada, tem gente que gosta de outro esporte, de atletismo. Tem que ser visto todo mundo. Não é só futebol, aí se tem a secretaria de esporte que é só um campeonato de futebol uma vez e outra nunca. Isso vai ter que ser reestruturado e, como eu disse, nós temos que segurar o nosso jovem no município. Tem que ser através de cultura, através de esporte, através de educação. Esses são os pilares, gente. A Secretaria Prima Rica é que vai nos ajudar a fazer esse evento, vai nos ajudar a propor isso aí, manter os nossos jovens aqui no município com oportunidade. Eu vou dar um exemplo aí da menina de Crenilson, que teve um desenvolvimento muito bom no atletismo. Eu não vi o apoio suficiente para que ela pudesse avançar mais. Mas isso vai acontecer, com certeza vai acontecer. Próxima pergunta. A água da Embase é apenas um dia na semana ou falta constantemente, deixando a população sem o abastecimento de forma regular? Candidato, se eleito. Reiniciando. A água da Embase é apenas um dia da semana ou falta constantemente, deixando a população sem o abastecimento
de forma regular. Candidato, se eleito, o que o senhor fará para melhorar o abastecimento de água nos povoados e na zona rural? Contratar 2 advogados bons e pedir o povo para botar a Embasa na justiça, que é quem resolve. A prefeitura pode ser um parceiro, porque está pagando por um serviço que não está tendo. Então é simples, a Embasa tem, o que nós precisamos inclusive é fazer umas extensões de rede da Embasa, brigar por isso, até já pedir mesmo sem ser candidato. Então nós temos umas 3 empresas aqui que não atendem o suficiente. Então nós temos que a água tem que chegar, se a gente está pagando, tem que chegar. E os caminhos, é o caminho que tem que ser feito. A prefeitura não pode obrigar a Embasa a prestar água, mas a Embasa tem a obrigação de prestar sim. O apoio efetivo, cobrar, isso aí vai ter. Agora, quem está prejudicado, a gente vai buscar os direitos. E vai ter todo o apoio na hora de buscar esses direitos. Próxima pergunta. Na atual gestão, não é pago o piso da enfermagem pela empresa terceirizada que a prefeitura contratou para realizar essa função. Se eleito, esse serviço ficará a cargo da empresa terceirizada ou o senhor vai vincular diretamente pela prefeitura, respeitando o que determina a legislação? Reiniciando a pergunta. Na atual gestão, não é pago o piso da enfermagem pela empresa terceirizada que a prefeitura contratou para essa finalidade. Se eleito, esse serviço ficará a cargo da empresa terceirizada ou o senhor vai vincular diretamente pela prefeitura, respeitando o que determina a lei? Nós já falamos, nós vamos realizar um concurso geral. A saúde está dentro do concurso. Quantos enfermeiros a gente precisar, vai contratar. Essa questão do piso, teve não sei se foi resolvido, a Justiça Federal não estava autorizando, se autorizou pagar. É lei é para ser cumprida. E nós vamos contratar, botar uns enfermeiros na prefeitura e receber piso, como os professores e como os que tiver direito. Nós só precisamos gerir o nosso recurso e fazer as coisas que têm que ser feitas. Já disse, nós vamos cumprir a lei. Candidato, sabemos que no que diz respeito à exploração mineral, a competência para legislar acerca da exploração mineral é de competência do Congresso Nacional. Contudo, a gestão municipal tem um papel fundamental na captação e acompanhamento das parcerias para o devido desenvolvimento e crescimento econômico, social e cultural, proporcionando a criação de empregos diretos e indiretos. Diante das informações, qual a sua proposta para essa questão, que envolve muito além do financiamento para a cidade de Caém? Nós temos... Isso. Perdão. Muito além do financeiro para a cidade de Caém. Financeiro, perdoe. Pronto. É uma fonte de renda, de emprego, de geração de renda e emprego, mas nós temos que ter cuidado com o meio ambiente. Tem que ter uma compensação com relação ao nosso meio ambiente. Tem que ter a parceria, mas tem que ter a compensação com relação ao meio ambiente. No mais, é gerar renda e emprego, e Caém, como Jacobina e outros municípios que vivem da mineração, tem uma renda complementar razoável e alguns muito boa por conta da mineração. Só temos que ter o cuidado com o meio ambiente, que essas empresas façam essa compensação ao nosso meio ambiente, porque a gente também defende o nosso meio ambiente por ser uma cidade, eu diria, era já para ser uma cidade turística com toda a beleza que a gente tem em Caém. A nossa cidade possui um grande potencial turístico e cultural. Se eleito, quais medidas serão tomadas para promover o turismo e valorizar a cultura local? Eu até meio que antecipei a pergunta, né? Caém, de fato, é uma cidade com muito potencial turístico. E isso aí também tem um projeto para ser analisado, não depende só da prefeitura, depende de parceiros, porque quem vai fazer o turismo, eu estava até dando um exemplo, numa roda de conversa, não assim, mas uma roda de conversa com questões turísticas. Se a gente trouxer um ônibus com 50 pessoas para visitar as cachoeiras de Caém, se a gente retornar meio-dia e não avisar, a gente não almoça. Se for um domingo, você não acha nem onde tomar café. Então a gente tem que pensar com os empresários, como é que a gente vai fazer, estruturar, e todo mundo vai gerar riqueza, só precisa trabalhar. Aqui tem muito potencial o Caém turístico, isso não se discute. Como eu disse, se as empresas de mineração vão minerar, então vamos ter que ajudar nessa compensação para que o nosso meio ambiente não seja degradado e que a gente ganhe na mineração e ganhe no turismo. Batemos recorde no tempo.
né, e com as respostas, vamos para a última questão do bloco. Candidato, quais as motivações que lhe instigam a concorrer ao cargo de prefeito de Caém? Quais as motivações que lhe instigam, que lhe motivam a concorrer ao cargo de prefeito de Caém? Na verdade, é essa questão da mudança, da gestão, do modelo, na verdade, não são das pessoas, do modelo de gestão. Porque a gente milita há muito tempo, a gente já aconselhou, já deu opinião, quase eu não sou candidato de novo. Sou candidato agora por uma questão exatamente por isso, porque a gente via parar no mesmo modelo político, no mesmo modelo de gestão, na mesmice da política de Caém. E nosso grupo, que eu não vou falar por mim, a gente tem uma gama de pessoas que defende o mesmo ideal de mudança, de alternância de poder, de geração de um plano de governo para 20 anos, que seja 5 prefeitos com nomes diferentes. Chegamos num impasse agora, nesse ano de eleição, faltando 30 dias, a gente se viu que ia acontecer a mesma coisa, que ia ficar a mesma disputa e que a gente, de fato, ia abrir novamente para que ficasse o mesmo modelo. Como a gente defende e acredita que é possível fazer, eu me preparei para que pudesse ser um gestor, mas um gestor diferente, difícil de disputar uma eleição com os modelos que existem, mas a gente não se acovardou. Como eu estou dizendo, do discurso a gente tem que ir para a prática. Não adianta eu estar falando que tem que mudar, e quando diz, tem que ter um candidato, e o candidato pode ser você, eu digo, não, eu não quero ser o candidato, vamos apoiar outra pessoa. Então, o que nos motivou, muito mais do que o poder, muito mais do que tudo o que você possa imaginar, é a gente poder realizar esse modelo, mostrar que a gente pode fazer uma gestão diferente, uma gestão diferenciada. E meu curso, só para complementar, professor, meu curso de administração, meu TCC foi exatamente pautado na gestão pública municipal. A pergunta era, qual a importância da formação acadêmica para um gestor municipal? Pesquisamos 8 municípios, pequenos e médios, com a resposta. E foi isso que nós apresentamos. Então, eu acredito, de fato, eu tenho certeza que uma gestão, um planejamento, faz muita diferença numa gestão, e a gente não está vendo. Não está vendo quem crescer. Não era possível a gente só discursar, e na hora de agora tem que ter um candidato, e esse candidato não existe, não aparece, não tem. Eu fiz inclusive nas reuniões, eu venho dizendo, nós temos hoje 8.300 e poucos eleitores. Voltou na eleição passada a 6.500 e pouco. Vamos tirar aí que tem os idosos e os menos de 16 anos, vamos arredondar para 5.000, vamos diminuir para 3, vamos diminuir para 2.000, vamos diminuir para 1.000 eleitores. Não é possível que em 1.000 eleitores não tenha 10, 20 cidadãos que não é político, que não milita na política, que não possa ser um prefeito ou um vice-prefeito e vereadores. Foi isso que eu propus nas reuniões. Vamos botar os nomes, vamos escolher pessoas diferenciadas, vamos mudar essa gestão. Não precisa ser Osíris, pode ser qualquer um, mas vamos ter uma pessoa que mude essa gestão. Então, como não apareceu do discurso para a prática, então isso me motivou a enfrentar para fazer essa mudança, para propor e, de fato, realizar essa mudança. Foi isso que me levou à minha candidatura e com a participação de Fábio, que depois compreendeu que essa mudança também era necessária. Assim fechamos esse bloco com a participação e a colaboração dos nossos convidados e também das pessoas que não estão aqui presentes, mas que mandaram, como eu disse no início dos trabalhos, durante a semana foram mandando perguntas de forma, né, no privado da PLB, e a gente foi selecionando essas questões e aqui fechamos o terceiro bloco. Agora teremos um momento reservado de 5 minutos. Pedimos a Balbina que agradecer ali que está cronometrando o tempo, 5 minutos para que o candidato faça suas considerações finais. É o momento em que o candidato vai dialogar com a mesa, com a plateia, mandar o recado dele, fazer, né, a propaganda política dele, né, e mandar como vai ser publicado o vídeo, também dialogar com o eleitorado de forma geral. Então, a partir desse momento, 5 minutos reservados para as considerações finais do candidato. Ok? Com o senhor. Agradecer primeiro a Deus, né, por essa oportunidade, a PLB por ter realizado esse evento. Eu acho que poderia ter mais.
seria salutar para as pessoas que têm um senso crítico na política. Esses momentos é que esclarece a proposta de cada um. A gente não fica escondido lá no nosso casulozinho, falando de porta em porta, e as pessoas entendem. Nem todo mundo tem a coragem de dizer o que tem que fazer na política. Nossa proposta realmente é de desafio, a gente entende o tamanho do desafio. Cada dia que eu ando, cada vez que eu participo, e hoje acabei com o nosso representante aqui da sociedade, Giovanni, descobri mais uma, que essa eu não tinha nem ideia que estava acontecendo. Confesso a vocês que eu não sabia que o repasse dos consignados não era feito. Eu confesso a vocês que eu não tinha esse conhecimento, até fiquei abismado. Por tudo isso, eu acho que eu acertei em aceitar esse desafio, porque a gente vai mexer, vai botar em cima da mesa o que tem que ser botado em cima da mesa. A solução ela vai aparecer, porque eu confio demais nas pessoas. Eu acredito quando a transparência é colocada, o resultado é positivo. Você sozinho, o equipe não resolve. Tem que ser a equipe fazendo. Tem que ouvir e ouvir muito. Aprender a aceitar a opinião das pessoas. A gente ouve em alguns lugares, a gente teve um depoimento fantástico de uma pessoa que disse ele disse que era analfabeto, mas na verdade ele não era, mas foi um depoimento que nos deixou, foi a última visita que a gente fez um dia desse, essa terça-feira, e é isso que nos mostra que nós estamos no caminho certo. Ver que pessoas aí, como você fez a abertura, eu não quis falar no momento, dizer que pessoas recebem menos de um salário. Como é que uma pessoa hoje pode trabalhar no setor público e receber menos do salário? Se ele recebe menos do salário, não deve ter benefício social nenhum recolhido. Se tem, a gente não sabe como é que vai acontecer, eu não sei se é a Câmara, se é a empresa, se é a Prefeitura, então é um desastre. Se é uma empresa que está prestando serviço à Prefeitura, deveria ser fiscalizada. Se é para botar as pessoas, tem que ser justo, tem que pagar o que é justo para a pessoa fazer o trabalho decente. Como eu disse inicialmente, não é possível você prestar um serviço se você não está confortável, se você não está com o seu autoestima realizado em sua casa. Eu estava até em outra visita dizendo a uma pessoa que a prefeitura vai ter um clima organizacional diferente, que as pessoas têm que sair de casa, tomar café da manhã e sair feliz para ir para o seu posto de trabalho, quer seja na escola, quer seja no posto de saúde. É improvável chegar no posto de saúde que eu vim fazer nesse emprego, que é vir atender e atender de mau humor as pessoas. Tem que ir feliz. Se não está feliz, a gente tem que saber por que essa pessoa não está feliz. Não vamos descartar ninguém. A nossa meta de governo, o nosso projeto de campanha é que a gente dá as mãos e não fica ninguém para trás. Se ficar para trás, fica todo mundo. Se for para frente, vai todo mundo. Está aqui meus vereadores que não me deixam mentir. Ninguém é diferenciado, são todos tratados igualmente, de vice-prefeito a candidato a prefeito a vereador. Aí, como diz o ditado, o pau que pega em Chico, pega em Francisco. E é assim que eu acho que a prefeitura tem que fazer. O prefeito é apenas o gestor, não é o dono. O vereador também, ele é um parceiro, tem que ser um parceiro, independente da sua posição política, se é situação, se é oposição. Se for oposição, cobre. Se for situação, cobre também se estiver errado. Se for oposição, apoie o que tem que ser feito. Se está fazendo o correto, apoie o que a gente não vê. Esse tipo de gestão, Giovanni, foi isso que me levou à minha candidatura. Por isso, eu tenho certeza que nossos votos são muito conscientes. Não é aquele voto, e acredito muito na nossa vitória por conta disso. Onde a gente tem andado, em off, aquelas pessoas ainda meio que temerosas de se pronunciar politicamente, pessoas que se escondem, mas acreditam, têm fé, acreditam de fato na nossa candidatura. E eu estou confiante, grato a Deus por essa oportunidade, me preparei para isso, e agora um momento chegou. Disse que tudo no tempo de Deus. Eu acho que Deus nos colocou nesse momento exatamente para que a gente faça essa diferença na Prefeitura de Canhém. Eu sei que não é fácil. Hoje, acabo de constatar que a nossa missão é enorme, mas se Deus deu a carga, é porque Ele também vai dar a sabedoria da gente para poder realizar. Então, não tenham dúvidas, nem tenham medo nenhum, porque tenho certeza que nessa caminhada vai ter muito parceiro mesmo. Basta que eles acreditem que nós estamos falando a verdade e realizando a coisa de coração mesmo. Eu tenho certeza que vou contar com a PLB, com o Sindicato dos Funcionários da Prefeitura, com a sociedade civil, com as igrejas. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. E as pessoas vão ter seus salários dignos, vão trabalhar. Nós criamos, quando eu falei criar essa rede, é para que as pessoas possam
possam ter as oportunidades verdadeiras, justas, como todo mundo tem que ter. Então, eu acredito, sinceramente, que o nosso mandato vai ser de sucesso, de muito desafio, de muito sofrimento. Eu vou dizer igual Einstein, vai ser 99% de transpiração, 1% de inspiração, que é o que está precisando, porque as leis estão todas aqui. Eu já vi tudo que a gente fala de plano, fala de tudo, está tudo escrito, só não está sendo feito. E é isso que a gente vai trazer, tirar do papel e fazer. Só que não dá para fazer tudo em 4 anos, por isso que a gente está pensando em 20 anos. Coisas vão acontecer, outras vão sendo programadas para fazer. Por isso, diante de vocês, eu sei com certeza que vocês também pensem no 77, que é uma candidatura diferente, a gente faz tudo diferente, tenta fazer tudo diferente, conversa, as conversas nossas é para isso. Então, no dia 6, vocês que estão nos ouvindo, internautas, vocês do sindicato, analisem, bote Deus no coração, analise as coisas sem a paixão, sem os interesses, e vamos escolher o que for melhor para Caém no dia 6. Concluindo. Obrigado. Ainda não acabou. Temos 2 momentos ainda. Vou convidar toda a diretoria da PLB para, junto comigo, aqui na mesa do candidato, protocolarmos aquilo que foi a última pergunta do bloco de educação, as 33 pautas da educação para serem perseguidas, discutidas e cumpridas na gestão de 2025 a 2028. Retornando depois do protocolo e das sessões de fotos com o candidato, os assessores e o vice-candidato a prefeito, nós queremos, hoje deixamos por último, para agradecer, né, a nossa eterna gratidão ao presidente desta casa, né, o vereador Gilton, e todos os demais vereadores que compõem esse espaço, essa Casa do Povo, por ter cedido esse espaço para a nossa roda de conversa, né? Então, nossa gratidão ao Poder Legislativo do município de Caém. Mas queremos agradecer com muito mais orgulho, amor e carinho a todos os servidores que atuam nessa Câmara e que estão, durante esses dias, se prontificaram a ser nossos parceiros e colaboradores. E não quero citar nome para não falhar e ocorrer no erro de esquecer alguém. Por isso, assim, sintam todos reconhecidos e agradecidos por parte da PLB. Queremos também agradecer, né, ao candidato e toda a sua equipe, os seus assessores, também os convidados do candidato, por se fazerem presente e por terem participado desse momento agora à tarde conosco.
Igualmente, nossa gratidão a todos os participantes e convidados da PLB Sindicato, mas também de forma muito especial a Alberto e a Giovanni, que esteve aqui representando a sociedade civil e mediando o debate junto comigo. E de uma forma muito maior do que todos os demais agradecimentos, agradecer a toda a diretoria da PLB, que somos 11 pessoas, certo? Que trabalhamos constantemente, muito engajados, e tudo que ocorre é debatido coletivamente, deliberado coletivamente, e nada disso estaria acontecendo se não fosse todo o trabalho de equipe e de coletividade da equipe da PLB. Então, a minha gratidão como coordenador, como diretor, a essa equipe que me apoia, né, e nos apoiamos uns nos outros para fazermos o que fazemos e chegarmos aonde temos chegado. Queremos agradecer imensamente, por isso nossa gratidão a cada um com muito carinho, de forma muito especial, com abraços afetuosos para que vocês voltem para casa, com toda a gratidão da PLB pelo apoio e a participação de vocês. Muito obrigado.